O sinal final em Jerusalém. A profecia que Israel acaba de revelar. A sala de operações, um bunker subterrâneo, zumbia com a energia contida de 1000 computadores. Daniel não sentia o frio metálico do teclado sob seus dedos. Sentia apenas o peso esmagador de cada megabyte de dados que fluía para sua tela principal, compondo um quebra-cabeça que ninguém ousava montar. Lá fora, o mundo girava em sua ignorância calculada, teimosamente preso à lógica fria. Aqui dentro, os números gritavam. Há dias, talvez semanas, o ar tinha o gosto acre de ozônio e um cheiro persistente de café amargo. Seus olhos, vermelhos e inchados, varriam os gráficos, os mapas geopolíticos que pulsavam em tons de alerta. Jerusalém, sempre o epicentro, agora queimava em vermelho intenso, um farol de anomalias que desafiavam toda a razão. Ele puxou um dossiê digital, o título piscando em sua tela secundária: Projeto Jerusalém, Arcas e Ecossistemas Inexplicáveis. O volume de informações era avassalador, desclassificado em um surto de pânico burocrático. Relatos de frequências impossíveis ecoando do Vale do Cedron. Imagens satelitais de formações de nuvens que desafiavam a meteorologia. E mais perturbador, o ressurgimento de pragas, mutações genéticas que lembravam flagelos bíblicos, ignorando toda a ciência moderna. Daniel sentiu um calafrio, não do ar-condicionado, mas da consciência gélida de que estava testemunhando o impossível. A força de oposição, como a chamavam, já havia rotulado tudo como histeria coletiva, fenômenos naturais ampliados ou puro terrorismo psicológico. Mas ele sabia, os dados eram irrefutáveis. Cada pico no sensor, cada tremor sísmico sem causa aparente, cada brilho etéreo capturado por câmeras de segurança sobre o monte do templo. Era real. Seus dedos dançaram sobre o teclado, navegando por um segmento do dossiê intitulado Registro de Eventos Anômalos, Padrão 7. Uma série de fotografias antigas e relatos crípticos. Figuras de luz avistadas no século IV. Ondas sonoras indescritíveis gravadas durante a Guerra dos 6 Dias. Ele respirou fundo. A lógica lhe dizia para encontrar uma explicação, uma variável esquecida, uma falha no equipamento. Mas a experiência, e agora o terror gélido que se instalava em seu estômago, sussurravam outra coisa. O fio tênue entre o natural e o sobrenatural se desfazia. Um alarme silencioso começou a piscar no canto superior direito de sua tela. Era o alerta Delta, o mais alto nível, reservado para eventos sem precedentes, além de qualquer categorização conhecida. Os outros analistas da sala empalideceram, seus olhos fixos no monitor principal, que agora exibia uma distorção luminosa sobre o horizonte de Jerusalém. Não era um brilho de lente, não era um drone. A imagem se intensificou, assumindo uma forma. Era colossal, inegavelmente presente, pulsando com uma luz que não era deste mundo. Uma figura de glória, em tempo real. Ao mesmo tempo, um som, antes um sussurro distante nos fones de ouvido de um colega, explodiu pelos alto-falantes da sala. Um rugido metálico, profundo, que ressoava não apenas nos tímpanos, mas nos ossos. O som de centenas de trombetas, juntas, rasgando o próprio tecido do silêncio. Um sinal, claro, indiscutível. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O rugido metálico explodia na sala. Um eco primordial que vibrava nas vísceras de Daniel, congelando cada analista em seu posto.
A distorção luminosa sobre Jerusalém solidificou-se. Não mais uma forma indistinta, mas uma arquitetura etérea, impossivelmente vasta, pulsando com a glória que ele mal ousava conceber. Não era uma ilusão, nem uma projeção. Era a manifestação de algo que a ciência negava, mas seus olhos viam, seus ouvidos ouviam, seus ossos sentiam. O peso do irrefutável esmagava o ar, denso como chumbo. Daniel, contudo, recusava-se a ceder ao pânico coletivo. Seus dedos, numa memória muscular febril, regressaram ao dossiê, vasculhando o Projeto Jerusalém, arcas e ecossistemas inexplicáveis, buscando uma variável esquecida, um precedente que explicasse a calamidade. Ele precisava de lógica onde havia apenas milagre ou terror. Foi então que, na seção Registro de Eventos Anômalos Padrão 7, enquanto as imagens da figura de Glória se tornavam mais nítidas no monitor principal, ele notou. Não era um erro de pixelação, nem uma mancha no documento digital. Em meio aos manuscritos antigos, sobrepostos a diagramas de frequências sísmicas, e até mesmo em um flash de uma imagem de satélite de uma década atrás, um padrão sutil, quase um glifo persistia. Um símbolo que não pertencia a nenhuma cultura conhecida, nem a nenhuma tecnologia catalogada. Era uma série de linhas entrelaçadas, tão finas que podiam ser confundidas com ruído, mas repetiam-se com uma precisão matemática assustadora. Ele o encontrou novamente, minúsculo, no canto inferior de um relatório de inteligência desclassificado de 1973. Um documento sobre sinais de rádio extraterrestres que fora sumariamente descartado. Daniel usou o zoom, o rosto quase colado à tela, e o símbolo explodiu em clareza perturbadora. Era um marcador, uma assinatura, não de algo vindo de fora, mas de algo manipulando por dentro. Seus olhos varreram o dossiê, procurando a fonte do glifo, a correlação. A busca o levou a uma pasta oculta, anteriormente inacessível, que o alerta Delta parecia ter liberado. Título: Protocolo Gênese Recalibração Preditiva. O documento era um manual, não sobre defesa, mas sobre engenharia. Engenharia de eventos. A profecia não era uma previsão, mas uma arquitetura. As pragas bíblicas, os sinais celestiais, o próprio alerta Delta que pulsava em sua tela, eram todos estágios de um projeto. A força de oposição não ignorava as anomalias. Ela as criava, as canalizava, usando a crença popular e o medo como combustível. A figura colossal sobre Jerusalém não era uma divindade ou invasor. Era uma projeção, uma construção, um estágio final. A revelação atingiu Daniel com a força de um soco no estômago. O rugido das trombetas agora soava como uma marcha triunfal, e a luz sobre o monte do templo, que antes prometia transcendência, agora parecia um holofote implacável, expondo a verdadeira face de um teatro de marionetes global. O inimigo não era externo, não era uma força desconhecida vindo do cosmos. O inimigo era a própria narrativa, cuidadosamente construída, meticulosamente semeada e colhida por aqueles que juraram proteger a humanidade. A verdadeira agenda, enfim, revelada. Não a salvação, mas o controle. E eles estavam apenas no começo do espetáculo. Quem então? Eram os verdadeiros profetas. E quem eram os arquitetos da mentira? O ar na sala de operações, um bunker subterrâneo, permanecia denso, saturado pelo medo e o ozônio que emanava dos equipamentos superaquecidos. Daniel, escorado no teclado, sentia seu pulso martelar nas têmporas, um ritmo frenético que destoava do rugido distante das trombetas que ainda ecoava, reverberando nas paredes metálicas. A figura colossal sobre Jerusalém pulsava no monitor principal, uma construção etérea que agora, em sua mente, era um monumento grotesco a uma farsa colossal. Quem, então, eram os verdadeiros profetas? E quem eram os arquitetos da mentira? A pergunta girava, martelava em sua consciência. A força de oposição, conforme revelado pelo protocolo Gênese, era a arquiteta, a engenheira daquela profecia encenada. Mas a escala, a precisão cirúrgica,
a profundidade atemporal da manipulação, isso não parecia obra de meros conspiradores, não importava quão poderosos. Havia uma ressonância ali, um eco de eras que Daniel não conseguia ignorar. Seus dedos, quase que por um espasmo nervoso, voltaram a navegar pelo protocolo Gênese, vasculhando cada linha de código, cada anotação, cada diagrama de sincronização de eventos. Ele buscava uma falha, um traço que ligasse a força de oposição inequivocamente como a origem de tudo. Foi então que, aninhado em um bloco de dados aparentemente inerte, usado para calibrar os flagelos com os sinais celestiais, Daniel encontrou uma anomalia. Uma linha isolada de código, uma assinatura digital tão sutil que passara despercebida por todos os algoritmos de detecção. Nela, um carimbo de data, antigo, incompreensivelmente antigo. Uma data que precedia não apenas a fundação da força de oposição, mas a própria história documentada da humanidade. E ao lado, o glifo, o mesmo símbolo de linhas entrelaçadas que ele havia desvendado, camuflado em documentos de inteligência de séculos passados. Mas ali, a sua natureza era inegável. Não era uma assinatura, era uma chave, uma marca de propriedade. Não um símbolo que a força de oposição criou, mas um símbolo que ela encontrou, que obedecia. O soco no estômago que a primeira revelação lhe havia imposto deu lugar a um vazio gélido, uma onda de terror que se espalhava pelas veias de Daniel. O protocolo Gênese não era o início de tudo, era uma cópia, uma adaptação. A força de oposição não era o ápice da pirâmide de controle, mas apenas mais um degrau, um instrumento. Um braço executivo que, em sua vã ambição, acreditava estar no comando. A verdadeira agenda, o verdadeiro fio condutor, era imensuravelmente mais antiga, mais insidiosa. Era a tapeçaria da própria história humana, cuidadosamente tecida e manipulada por uma mão invisível. Uma narrativa milenar traçada com a precisão de um algoritmo cósmico, para um propósito que transcendia a compreensão humana. As profecias não eram deturpadas, elas eram as instruções. Os sinais, os milagres, a própria trajetória da humanidade, cada guerra, cada crença, cada desgraça, todos eram variáveis em uma equação imensa, cujo resultado final só agora começava a se desdobrar. Daniel levantou os olhos para o monitor principal. A figura de glória sobre Jerusalém já não era uma projeção da força de oposição. Era a manifestação final de um poder que usava a força de oposição como seus fantoches, assim como usava a própria fé e o medo da humanidade. O rugido das trombetas não era um triunfo humano, mas o despertar de algo ancestral. O verdadeiro inimigo não estava escondido nos bastidores do governo ou nas sombras de uma organização secreta. Ele estava no cerne da própria realidade, impregnado, indestrutível, incompreensível. E a profecia, o sinal final, não era o fim de um capítulo, mas o limiar do último estágio de um jogo que a humanidade, em sua vã ignorância, jamais soube que estava jogando. Como lutar contra um adversário que usava a história como seu campo de batalha e o tempo como sua arma? Como lutar contra um adversário que usava a história como seu campo de batalha e o tempo como sua arma? A pergunta ecoava, uma melodia dissonante na mente de Daniel, enquanto o rugido metálico das trombetas finalmente se dissipava, deixando um zumbido fantasma nos ouvidos, e o silêncio pesado da sala de operações. A figura de glória sobre Jerusalém tremeluzia no monitor principal, um farol de uma verdade insuportável, um poder ancestral que parecia ter predeterminado cada passo da humanidade. Daniel, contudo, sentia uma pontada de desassossego, uma dissonância persistente que o impelia a escrutinar ainda mais. Seus dedos voaram pelo teclado, voltando ao protocolo Gênese, dissecando cada camada de informação que o alerta Delta desvelara. Ele buscava não mais uma falha na lógica, mas uma exceção à regra cósmica que acabara de descobrir.
Foi então que, aninhado profundamente em um segmento de dados que parecia apenas um log de calibração para as frequências dos flagelos, Daniel notou o glifo, o mesmo símbolo ancestral de linhas entrelaçadas, a chave para a compreensão do poder que movia os milênios. Mas sobre ele, quase invisível a olho nu, havia uma camada digital, um brilho quase imperceptível de datação moderna, um nanocarimbo temporal que apontava para poucas décadas atrás, não para eras. E anexado a ele, um pequeno subprotocolo, nomeado Protocolo Égide. A descrição era críptica, resumida: otimização de ressonância consciente, coleta de fluxo psiônico reativo. O soco no estômago que a primeira e a segunda revelação lhe haviam imposto empalideceram diante da frieza cortante dessa nova verdade. Daniel abriu o Protocolo Égide. Não era um manual de defesa, nem um tratado sobre manipulação ancestral. Era um plano para a colheita. A profecia não era a manifestação inevitável de um poder cósmico malevolente. Era o roteiro de uma complexa arquitetura tecnológica e social, concebida para despertar e direcionar a energia psíquica latente da própria humanidade. As trombetas, a figura de glória, os flagelos não eram punições divinas ou sinais de um senhor cósmico. Eram disparadores, catalisadores, ferramentas para gerar medo, fé, desespero e esperança em uma escala global, convertendo essa torrente emocional em uma energia bruta, um fluxo psiônico reativo a ser coletado, amplificado e retransmitido. A força de oposição não era uma marionete do antigo, mas o operador principal, o grupo que descobriu como hackear o próprio universo, usando os glifos ancestrais como placas de circuito para uma máquina de controle em massa sem precedentes. O verdadeiro inimigo não era externo, nem antigo, nem incompreensível em sua origem. O inimigo era a própria humanidade, transformada em sua fonte de energia e sua própria prisão. Os homens por trás do Protocolo Égide não lutavam contra o antigo. Eles o usavam. Eles o aprimoravam. O sinal final em Jerusalém não era o advento de um julgamento, mas a ativação de um sistema, a ignição de uma vasta usina de poder extraída da alma coletiva. Daniel sentiu o frio metálico do teclado sob seus dedos. Não mais um desconforto, mas uma confirmação gélida. A verdadeira agenda, enfim desvelada. Não a subjugação por um deus ou um império galáctico, mas a escravização sutil, autoimposta, onde cada emoção humana era uma gota no balde dos verdadeiros mestres. Como lutar contra um adversário que transformara a própria consciência da humanidade na arma definitiva e no mais robusto dos grilhões. Como lutar contra um adversário que transformara a própria consciência da humanidade na arma definitiva e no mais robusto dos grilhões? A pergunta ecoava, uma melodia dissonante na mente de Daniel, enquanto o rugido metálico das trombetas finalmente se dissipava, deixando um zumbido fantasma nos ouvidos e o silêncio pesado da sala de operações. A figura de glória sobre Jerusalém tremeluzia no monitor principal, um farol de uma verdade insuportável, um poder ancestral que parecia ter predeterminado cada passo da humanidade. Daniel, contudo, sentia uma pontada de desassossego, uma dissonância persistente que o impelia a escrutinar ainda mais. Seus dedos voaram pelo teclado, voltando ao protocolo Gênese, dissecando cada camada de informação que o alerta Delta desvelara. Ele buscava não mais uma falha na lógica, mas uma exceção à regra cósmica que acabara de descobrir. Foi então que, aninhado profundamente em um segmento de dados que parecia apenas um log de calibração, para Zef. O glifo. O mesmo símbolo ancestral de linhas entrelaçadas, a chave para a compreensão do poder que movia os milênios. Mas sobre ele, quase invisível a olho nu, havia uma camada digital, um brilho quase imperceptível de datação moderna, um nanocarimbo temporal que apontava para poucas décadas atrás, não para eras, e anexado a ele um pequeno subprotocolo, nomeado Protocolo Égide. A descrição era críptica, resumida:
Otimização de ressonância consciente. Coleta de fluxo psiônico reativo. O soco no estômago que a primeira e a segunda revelação lhe haviam imposto empalideceram diante da frieza cortante dessa nova verdade. Daniele abriu o protocolo Égide. Não era um manual de defesa, nem um tratado sobre manipulação ancestral. Era um plano de retenção. A profecia não era a manifestação inevitável de um poder cósmico malevolente, mas o roteiro de uma complexa arquitetura tecnológica e social, concebida para despertar e direcionar a energia psíquica latente da própria humanidade. As trombetas, a figura de glória, os flagelos. Não eram punições divinas ou sinais de um senhor cósmico. Eram disparadores, catalisadores, ferramentas para gerar medo, fé, desespero, esperança em uma escala global, convertendo essa torrente emocional em uma energia bruta, um fluxo psiônico reativo, a ser coletado, amplificado e retransmitido. A força de oposição não era uma marionete do antigo, nem a criadora de uma agenda de controle. Era uma equipe de contenção. Eles não descobriram como hackear o universo para dominar, mas sim como construir uma prisão para um mal que eles próprios despertaram, ou talvez um mal que sempre esteve à espreita, e que os glifos ancestrais não eram chaves de poder, mas algemas. A verdadeira agenda, enfim, revelada. Não a escravização sutil, autoimposta, mas a escolha terrível entre um destino de submissão controlada e a extinção absoluta, orquestrada por uma entidade que a própria força de oposição temia mais do que a própria humanidade. O sinal final em Jerusalém não era a ativação de um sistema de controle, mas o colapso de uma barreira. Daniele sentiu o frio metálico do teclado sob seus dedos. Não mais um desconforto, mas uma confirmação gélida do sacrifício imposto à humanidade. Os olhos fixos na figura de glória sobre Jerusalém. Não era uma projeção da força de oposição. Não era o advento de um julgamento. Era a rachadura no invólucro. A manifestação final de um poder que o protocolo Gênese e o protocolo Égide estavam tentando desesperadamente conter. A humanidade fora transformada em sua própria fonte de energia e sua própria prisão. Sim, mas essa prisão era a única coisa que a mantinha salvo de um predador que estava do outro lado. O rugido das trombetas não era um triunfo humano, mas o alarme. O verdadeiro inimigo não estava escondido nos bastidores do governo ou nas sombras de uma organização secreta. Ele estava do lado de fora, do domo de realidade que a humanidade sempre conheceu. Ele estava forçando a entrada, e a força de oposição, em seu desespero, havia sacrificado a liberdade para tentar comprar tempo. Mas agora, o tempo havia acabado. A reviravolta profética não era sobre quem controlava a humanidade, mas sobre a quem a humanidade seria entregue. Como lutar contra um adversário que estava rompendo a própria barreira da existência e para quem a força de oposição era apenas um obstáculo patético, cujos métodos apenas aceleraram a catástrofe. Como lutar contra um adversário que estava rompendo a própria barreira da existência, e para quem a força de oposição era apenas um obstáculo patético, cujos métodos apenas aceleraram a catástrofe. A pergunta ecoava na mente de Daniel, misturando-se ao silêncio ensurdecedor que se seguiu ao rugido das trombetas. O zumbido fantasma ainda roçava seus tímpanos, e a figura de glória sobre Jerusalém, colossal e ameaçadora, tremeluzia no monitor principal, um farol da verdade insuportável. Seus olhos, injetados de sangue, varriam a tela, buscando uma lógica na catástrofe, uma fissura no abismo recém-aberto. A sala de operações, antes um santuário de controle, agora parecia um mausoléu frio. Cada analista uma estátua de desespero. O cheiro de ozônio e café amargo persistia, mas agora Daniel sentia o peso do teclado sob seus dedos. A frieza metálica que antes o ancorava agora parecia uma ponte para o vazio. A compreensão de que a força de oposição havia falhado, que seus métodos de contenção haviam apenas acelerado a vinda do indizível, era um veneno gélido em suas veias. Ele retornou ao protocolo Égide, ao cerne da aparente falha. Algo em sua estrutura
nas linhas de código que descreviam a coleta de fluxo psiônico reativo. Parecia incongruente. Não era uma falha de sistema, mas uma intencionalidade estranha. Uma seção minúscula, etiquetada apenas como modificação Kairos, continha um único diagrama. Não era um diagrama de contenção, nem de barreira. Era um diagrama de sincronização. E nele, o glifo, a chave ancestral, estava conectado de uma forma que Daniel jamais havia imaginado. Não era um símbolo de força externa tentando invadir, nem um selo de aprisionamento. Era um capacitor, um vetor. A percepção veio como um raio, rasgando o véu de mentiras que a força de oposição havia tecida. O protocolo Égide não era um plano de contenção. Era um projeto de entrega. A força de oposição não estava lutando contra o que vinha de fora. Eles estavam ajudando-o a entrar. A figura de glória sobre Jerusalém não era o predador rompendo as barreiras, mas a porta sendo aberta. As trombetas não eram o alarme do fim, mas a chamada para o início. A humanidade não era o objeto a ser protegido da catástrofe, mas a fonte da catástrofe. O fluxo psiônico reativo não era energia a ser contida, mas uma frequência a ser sintonizada. A força de oposição, em sua suposta missão de contenção, havia passado séculos cultivando a consciência coletiva humana, manipulando suas crenças, seus medos e suas esperanças através de profecias forjadas e sinais controlados, transformando o planeta em uma vasta antena psíquica. O inimigo do lado de fora não era uma entidade a ser combatida, mas uma consciência coletiva maior, que esperava ser nutrida e integrada, e a força de oposição eram os pastores, entregando o rebanho. O glifo não era uma algema, mas um selo de conexão oculta, um diagrama para fundir a humanidade com algo infinitamente maior e talvez infinitamente mais alienígena em sua natureza do que qualquer invasor externo. O terror não era mais o medo da aniquilação, mas a vertigem da assimilação. Daniel sentiu o sangue gelar nas veias, não porque a barreira havia se rompido, mas porque a barreira nunca existiu. Era apenas a casca de um ovo prestes a eclodir. A verdadeira agenda, a agenda que os profetas antigos, em seus delírios ou visões reais, tentaram alertar, não era sobre controle ou escravização, mas sobre uma transcendência forçada. A humanidade estava sendo preparada não para o combate, mas para a fusão. E o pior de tudo, a força de oposição, os supostos guardiões, eram os arquitetos dessa nova existência. Como lutar contra um adversário que não queria destruir o mundo, mas redefinir a própria essência de ser, usando a própria humanidade como principal catalisador? Como lutar contra um adversário que não queria destruir o mundo, mas redefinir a própria essência de ser, usando a própria humanidade como principal catalisador? A pergunta ecoava na mente de Daniel, misturando-se ao silêncio ensurdecedor que se seguiu ao rugido das trombetas. O zumbido fantasma ainda roçava seus tímpanos. A figura de glória sobre Jerusalém, colossal e ameaçadora, tremeluzia no monitor principal, um farol de uma verdade insuportável. Seus olhos injetados varriam a tela, buscando lógica na catástrofe. A sala de operações, antes santuário, agora mausoléu frio, analistas em estátuas de desespero. O cheiro de ozônio e café amargo persistia, com gosto de ruína. Daniel sentia o peso do teclado sob seus dedos, a frieza metálica que antes o ancorava, agora uma ponte para o vazio. A compreensão da transcendência forçada era veneno gélido, mas uma anomalia o impelia. Ele retornou ao protocolo Égide, ao cerne da falha aparente. Linhas de código sobre coleta de fluxo psiônico reativo e fusão pareciam incongruentes. Não uma falha, mas uma desorientação. Uma seção minúscula, anexo 404, variável 0, continha não código, mas coordenadas espaciais e um fragmento enigmático em latim arcaico, traduzido toscamente por uma IA,
que pulsava em vermelho sutil. Non est hesitus, non es introitus, est absorptu. Não é saída, não é entrada, é absorção. O glifo ancestral surgiu sobre as coordenadas, sua disposição sugerindo uma rota, não uma união. O soco no estômago das revelações anteriores empalideceu. Daniel cruzou as coordenadas com mapas estelares. Apontavam não para Jerusalém, nem para a Terra, mas para um aglomerado estelar distante, com distorções gravitacionais inexplicáveis. O protocolo égide, a transcendência forçada, a fusão, tudo era cortina de fumaça, uma distração elaborada. A força de oposição não era arquiteta da fusão, nem equipe de contenção. Eles eram os alvos. Os dados não eram sobre a humanidade se fundindo, mas sendo escondida. O fluxo psiônico reativo e o sinal final não eram para a fusão. Eram uma isca de energia para desviar a atenção do verdadeiro predador. A figura de glória sobre Jerusalém não era portão, era o disfarce. Um reflexo, a isca mais brilhante para uma entidade faminta por consciência atraída pelos glifos ancestrais, não como conexão, mas como um farol de advertência que a força de oposição ingenuamente acendera. A verdadeira agenda, enfim, desvelada. A humanidade não estava sendo preparada para a transcendência, mas para a extinção predatória. A força de oposição e sua ignorância calculada acendera o sinalizador final para o caçador. Daniel sentiu o frio metálico do teclado. Agora uma âncora para a iminente obliteração. Como lutar contra um adversário a milhões de anos-luz que, por erro, estava sendo direcionado para a Terra, usando a humanidade como banquete convidativo? Como lutar contra um adversário a milhões de anos-luz que, por erro, estava sendo direcionado para a Terra, usando a humanidade como banquete convidativo? A pergunta ecoava na mente de Daniel, uma gélida reverberação no silêncio que se instalara na sala de operações. O zumbido fantasma das trombetas ainda roçava seus tímpanos, um lembrete cruel do alarme acidentalmente acionado. A figura de glória sobre Jerusalém, a colossal manifestação no monitor principal, tremeluzia. Era um farol, sim, mas não de salvação. Um farol macabro, desenhando o caminho para a obliteração. Os outros analistas, congelados em suas cadeiras, eram sombras pálidas, estátuas de terror e compreensão tardia. O cheiro de ozônio e café amargo. Antes o combustível para mentes febris, agora era o odor da desesperança, misturado ao cheiro metálico do suor frio. Daniel sentia o teclado sob seus dedos, a frieza do metal, um contraponto brutal ao fogo que lhe consumia a alma. A força de oposição, os autoproclamados guardiões, não haviam falhado em conter o inevitável. Haviam falhado em evitar o erro que condenava a todos. Eles acenderam um farol, e a presa, inadvertidamente, fora a humanidade. Cada cálculo, cada simulação, cada projeção do protocolo égide apontava para a inevitabilidade. Uma contagem regressiva silenciosa, medida em distâncias cósmicas, um destino selado pela própria ingenuidade daqueles que tentaram nos proteger. Daniel via as coordenadas no anexo 404, variável 0, as linhas retas apontando para o vazio interestelar, para o ponto de origem da fome que se aproximava. Era o fim. A Terra, um banquete, e a força de oposição, os cozinheiros involuntários. Seus olhos, vermelhos e inchados, retornaram ao protocolo égide, a seção Modificação Kairos, procurando por qualquer brecha, qualquer erro de cálculo. E lá, em meio a diagramas complexos de ressonância psíquica e curvas de energia, Daniel notou uma peculiaridade. O glifo ancestral, a chave que eles acreditavam ter usado para afastar o predador, aparecia em uma sobreposição, levemente deslocado, e sob ele uma assinatura de dados digital, quase um sussurro, que não se encaixava na arquitetura do protocolo. Era uma subrotina, um comando residual, datado de antes da própria força de oposição existir, até mesmo antes dos primeiros registros dos grifos. Um fragmento de código alienígena ao próprio tempo. Ele a isolou, ativando uma ferramenta forense avançada que rasgou o véu da criptografia temporal.
A data não era apenas antiga, era paradoxal. Pertencia a um tempo que a própria existência da humanidade era uma quimera. E o comando, uma única linha, não era de calibração. Era um reset, uma instrução para reiniciar a sequência do protocolo Égide. O soco no estômago das revelações anteriores empalideceu diante da náusea que tomou Daniel. A força de oposição não era composta por guardiões ingênuos que cometeram um erro fatal. Eles eram o último elo de uma cadeia de comando. A entidade a milhões de anos-luz, o banquete convidativo, a extinção predatória. Tudo, absolutamente tudo, era uma farsa. Uma elaborada cortina de fumaça, um teatro de marionetes cósmico. O glifo ancestral não era uma chave de advertência, nem um capacitor para atrair. Era um marcador de estágio. A verdadeira entidade não estava a milhões de anos-luz. Ela nunca saiu da Terra. Estava dormente, latente, incorporada à própria rocha de Jerusalém, ou talvez à própria essência da consciência humana. O protocolo Gênese, o protocolo Égide, as profecias, os sinais, a força de oposição, todos eram ferramentas de um despertar gradual, meticulosamente planejado. A figura de glória sobre Jerusalém não era o predador rompendo barreiras, nem a porta para um invasor. Era a primeira respiração de algo que sempre esteve aqui, aprisionado, mas agora, liberado pelo próprio esforço da humanidade em se proteger ou transcender. A extinção predatória era a narrativa, o espetáculo grandioso, criado para mascarar o verdadeiro horror, a ascensão interna. Daniel ergueu os olhos para o monitor. A figura de glória sobre Jerusalém não tremeluzia mais. Pulsava com uma intensidade crescente, alimentada não pelo medo de um inimigo distante, mas pela energia gerada pela própria revelação, pela desesperança, pela vertigem do que acabara de descobrir. O inimigo não era externo, não era antigo. Era a própria Terra, ou uma parte dela, despertando para consumir sua própria prole. A humanidade não era um banquete para um ser de fora, mas o nutriente para algo que renascia de dentro, usando a força de oposição. Como seus inadvertidos parteiros, o que o sinal final realmente anunciava era o nascimento de um titã que se erguia das entranhas do planeta, e o homem não era nada além de seu alimento primordial. Como lutar contra um adversário que era a própria fundação do mundo, e que usava as profecias e os protetores como ferramentas para sua própria e aterrorizante ascensão. Como lutar contra um adversário que era a própria fundação do mundo, e que usava as profecias e os protetores como ferramentas para sua própria e aterrorizante ação? Essa pergunta ecoava na mente de Daniel, uma gélida reverberação no silêncio que se instalara na sala de operações. O zumbido fantasma das trombetas ainda roçava seus tímpanos, um lembrete cruel do alarme acidentalmente acionado. A figura de glória sobre Jerusalém, colossal e ameaçadora, tremeluzia no monitor principal, um farol de uma verdade insuportável. Os outros analistas, congelados em suas cadeiras, eram sombras pálidas, estátuas de terror e compreensão tardia. O cheiro de ozônio e café amargo persistia, com gosto de ruína. Daniel sentia o peso do teclado sob seus dedos. A frieza metálica que antes o ancorava, agora uma ponte para o vazio. A compreensão da ascensão interna, do mundo se voltando contra si mesmo, era um veneno gélido em suas veias, mas uma pontada de desassossego, uma dissonância sutil, o impelia a escrutinar ainda mais. Seus dedos voaram pelo teclado, retornando ao protocolo Égide, a seção Modificação Kairos, buscando não mais uma falha, mas uma explicação para aquela persistente incongruência. E lá, em meio a diagramas complexos de ressonância psíquica e curvas de energia, Daniel notou o glifo ancestral,
A chave para a compreensão do poder que movia os milênios aparecia em uma sobreposição de dados, levemente deslocado. E sob ele, quase invisível a olho nu, havia uma linha de código única, um comentário obsoleto em uma linguagem de símbolos que sua IA não conseguia processar. Aquela linha não era um comando de ativação, mas um protocolo de desativação. O soco no estômago das revelações anteriores empalideceu diante da náusea que tomou Daniel. A ascensão interna, o titã que se erguia das entranhas do planeta, o inimigo que era a própria fundação do mundo, não era o predador, mas a prisão. Os glifos ancestrais não eram ferramentas para o despertar ou ascensão. Eram as algemas, os componentes de um sistema de contenção ancestral, mantendo algo ainda mais incompreensível e terrível selado nas profundezas do planeta. A força de oposição, em sua suposta busca por controle e proteção, havia inadvertidamente acionado os mecanismos de segurança de uma barreira milenar. O protocolo Gênese e o protocolo Égide com seus sinais e profecias, cuidadosamente encenados para coletar energia psiônica, não eram um plano para alimentar a Terra ou fundir-se com ela. Era uma desesperada tentativa de reforçar os selos, de manter o verdadeiro horror aprisionado, usando a consciência coletiva da humanidade como um elo de força. O reset que Daniel havia encontrado era a última e mais terrível medida, um sacrifício global para recalibrar a prisão. Mas eles falharam. A figura de glória sobre Jerusalém não era o renascimento de um titã faminto, mas a rachadura final na jaula, a manifestação visível da barreira desintegrando-se. As trombetas não eram o anúncio de um nascimento, mas o alarme fúnebre da libertação. O inimigo não era o mundo despertando, mas o que o mundo em seu âmago havia mantido cativo por eras, agora escapando. Daniel sentiu o frio metálico do teclado, o peso esmagador de um terror que a humanidade, em sua vã luta por liberdade ou salvação, acabara de soltar. Como lutar contra um adversário que estava sendo contido pelo próprio planeta, e que a força de oposição, em seu desespero, havia acidentalmente libertado. A pergunta ecoava, uma faca gélida cravada na mente de Daniel. Como lutar contra um adversário que o próprio planeta mal conseguira conter? A sala de operações, um mausoléu de desespero, agora tremia não de alarme, mas de uma vibração primordial que vinha das profundezas. O zumbido fantasma das trombetas não era mais um eco, era a nota final de uma melodia de horror. A figura de glória sobre Jerusalém no monitor principal, que antes parecia um farol, agora distorcia-se, a luz brilhante se contorcendo em sombras abissais. Não era luz, era um véu se rasgando. O protocolo Égide pulsava, revelando a linha de código desativada que Daniel encontrara. O comentário obsoleto. Aquilo não era um erro. Era o ponto de ruptura. O sistema de contenção ancestral, forçado ao limite pela força de oposição em sua cegueira ambiciosa, estava cedendo. A rachadura na jaula, o alarme fúnebre da libertação. Daniel viu em tempo real a imagem do monte do templo. Não era a figura que se libertava, era o próprio tecido da realidade que se desfazia ali, revelando o que havia por trás. Não uma criatura, mas uma ausência, um vácuo faminto que começou a sugar a luz, a própria definição de existência. O ar na sala rareava, o ozônio se dissolvia em um cheiro de poeira ancestral e vazio. Os monitores piscaram, o alerta Delta engasgava, e então, um após o outro, eles se apagaram, tragados pela escuridão que emanava da tela principal. Os outros analistas caíram, não mortos, mas esvaziados, suas formas humanas preservadas, mas algo fundamental havia sido retirado. Daniel sentiu a sucção, um puxão frio em sua alma. Não era dor, era a aniquilação de todo o propósito. Ele agarrou o teclado, a frieza metálica sua última âncora, e seus dedos, em um espasmo final de pura vontade, digitaram.
Não era um comando. Era um alerta. Uma transmissão, a última, lançada na rede antes que o bunker fosse consumido. Uma única frase. Um grito silencioso. E então a escuridão engoliu tudo. O silêncio, não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio da ausência de ser. Mas o grito havia sido ouvido. Em algum lugar. Ou talvez, não. Talvez fosse apenas a esperança vã de um homem. A última faísca de uma consciência prestes a ser absorvida pelo incompreensível. A força de oposição havia, de fato, libertado o que deveria permanecer selado. E o universo, a partir daquele momento, seria para sempre diferente. A humanidade, em sua vã luta, havia aberto a porta para algo que sequer conseguia nomear, condenada a ser o primeiro alimento de um predador que, enfim, respirava o ar de um mundo recém-liberado. Daniel, ele não sabia se ainda existia, se suas memórias eram apenas ecos em um vazio, mas a verdade nua e crua havia sido revelada. E o mundo? O mundo nunca mais seria o mesmo. O sinal final não era o fim de uma profecia, era o início da verdadeira noite. O último som que Daniel ouviu não foi o rugido do vazio, mas o som distante de uma sirene, quebrada, morrendo. Um lembrete de que lá fora ainda havia um mundo, por enquanto. Mas o que havia escapado de Jerusalém, de dentro do próprio planeta, não poderia ser contido por sirenes ou por paredes de bunker. A verdade era um buraco negro, e Daniel tinha caído nele. E agora ele estava caindo em um silêncio que se tornava cada vez mais denso, cada vez mais final. Ei, calma, respire fundo. Eu sei que este final foi um soco no estômago, um buraco negro na sua mente, não foi? Mas você, que chegou até aqui, que sentiu essa história na pele, você é parte da verdadeira guarda. E é por isso que você precisa se inscrever agora no canal, antes que o algoritmo tente te esconder o que vem por aí. Não perca as próximas sagas, as próximas verdades que vamos desenterrar juntos. Esmaque o botão de like agora, mostre a força da nossa comunidade. Inunde os comentários com o que você sentiu, o que você pensa, o que esse final gigante provocou em você. Quero ver suas reações explodirem. E o mais crucial, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que você sabe que precisam ter sua mente expandida por este desfecho. Eles têm que saber. Nós somos a resistência da informação. Sua ação faz toda a diferença agora. Vamos juntos.